Olá para você que acompanha a Gazeta do Povo, seja muito bem-vindo. Começa agora mais um Sem Rodeios, o seu programa diário de jornalismo independente. Sei que você está acompanhando ou pelo nosso site, pelo nosso aplicativo, pelas redes sociais ou então aqui no nosso canal no YouTube. E se você está no YouTube, não esquece de deixar um like, curtir o nosso vídeo, porque isso ajuda muito, melhora o alcance do programa, assim mais pessoas conseguem assistir. Você também pode ajudar fazendo a sua parte, aí distribuindo o link, compartilhando o link do programa com seus amigos e familiares para que eles também possam assistir a gente. Participe com a gente do programa, escreva seu comentário ali no nosso chat do YouTube, vai deixando a sua mensagem, porque ao longo do programa a gente vai acompanhando os recados que vocês escrevem por ali. Então não esquece de deixar o like e, claro, de se inscrever no canal da Gazeta do Povo no YouTube e ativar ali as notificações, porque assim você recebe um aviso sempre que a gente entrar no ar. Te convido também, claro, se você ainda não é assinante da Gazeta do Povo, chegou o momento de fazer a sua assinatura. Tá então na tela para você ver, você vai pagar só R$ 1,90 por mês durante 6 meses, se você fizer agora a sua assinatura por esse link que está na descrição do vídeo aqui no YouTube. Tem QR Code aí na tela também para você apontar a câmera do seu celular e ser direcionado para essa oferta. A página é gazetadopovo.com.br/oferta. Então, fazendo a sua assinatura agora, você vai conseguir garantir esse precinho especial aí de R$ 1,90 por mês durante 6 meses. Então, não perca essa chance. Sendo assinante da Gazeta do Povo, você tem acesso a todos os nossos conteúdos. Você vai poder ler todos os colunistas da Gazeta do Povo, esse timaço de colunistas que nenhum jornal do Brasil tem. Todas as nossas reportagens, as análises da Gazeta do Povo, tem e-book, tem muita coisa lá para você acompanhar. Então não deixe de se tornar um assinante da Gazeta do Povo. Vou repetir o site, gazetadopovo.com.br/oferta. Hoje aqui no Sem Rodeios a gente vai falar sobre o governo que segurou a fila do INSS para conter gastos com a Previdência. Senadores votam controversa pauta para aumentar o número de deputados na Câmara. E servidores da ABIN aprovam greve e acionam justiça para afastar diretor-geral. Tudo isso e muito mais ao vivo até às 3 da tarde. A gente bate esse papo e ouve a opinião dos comentaristas da Gazeta do Povo. Nessa quarta-feira, então, temos por enquanto Jorge Serrão e André Marcília. Já já eles vão dar um oizinho para você aí, porque eu começo falando, então, que o governo do presidente Lula represou a concessão de novos benefícios previdenciários no segundo semestre do ano passado, para revisar os gastos públicos e apurar possíveis irregularidades, de acordo com dados da Lei de Acesso à Informação. Essa apuração aí foi da Folha de São Paulo e aponta que essa manobra fez a fila do INSS dar um salto de cerca de 2 milhões em dezembro para 2.600.000 atualmente. Quer dizer, é muita gente que está esperando para conseguir o benefício, é muita gente que foi lesada pela fraude do INSS. Jorge Serrão, seja muito bem-vindo. Esse é um calo importantíssimo no nosso país, né, Serrão? O INSS é um problema, é um drama, ainda mais depois desses recentes escândalos que a gente viu, né? Bem-vindo, Serrão. Saudações, Rossana Bittencourt, saudações, meus amigos, meus amados reitas, meu povo da Gazeta do Povo. Estão vendo? Esse é o jeitinho Lula de desgovernar. E olha, a maldade dessa vez se supera. O PT consegue se superar em sua incompetência, que essa daí é ser ruim demais. Você está jogando contra o próprio público que vota em você. Presidente Lula, o seu time tem que ser muito ruim para marcar tanto gol contra. Não bastasse essa história da mega fraude no INSS, isso aí foi uma vergonha inaceitável. Vocês não têm controle sobre nada que acontece na Previdência Social. E essa história do represamento de aposentadorias apenas confirmou a tese de que a gestão da Previdência no Brasil é uma grande esculhambação. Não tem outro termo para utilizar. Ela é uma péssima gestão. É um modelo que joga contra o interesse público e do público. É assustador. Houve um saltinho no número de aposentadorias não realizadas, represadas. Saltou de 2 milhões, que já é um número absurdo, para 2.600.000. Não, é a consagração da bagunça, do desrespeito ao aposentado e pensionista. Desrespeito àquela pessoa que trabalhou a vida inteira e está ali pedindo a aposentadoria, que é um direito, e o governo não dá.
Não dá por quê? Ele alega o mesmo papo esfarrapado de sempre. Precisamos fazer uma auditoria porque não há recursos. Precisamos verificar se não tem fraudes nesse sistema. O papo é sempre esse papo de mané. Para com isso. Para com isso, o Brasil já cansou disso. Da mesma forma como a questão dos descontos. Os descontos foram autorizados por membros do INSS. Portanto, o governo federal e quem estiver no comando dele como ordenador de despesa tem a responsabilidade sobre tudo de errado que aconteceu. Se os aumentos estouraram, explodiram agora na gestão Lula, Lula é responsável por isso, sim. Mas o cara é esperto. O cara tem assessoria jurídica. E aí, Jorge Messias, não mais que de repente, correu, foi lá no Supremo Tribunal Federal, o solícito José Dias Toffoli, que tem uma grande sensibilidade social também, né, conseguiu negociar um acordo. Então chegará ali a uma conciliação para que não haja uma enxurrada de processos contra o governo. E o governo, muito bonzinho, vai pegar o dinheirinho que é meu, que é seu, né? Vai pedir um crédito extraordinário ao Tesouro Nacional e vai dar o pagamento, vai dar um cala-boca para fingir que pagou os aposentados e pensionistas lesados o mais depressa possível, para isso não respingar politicamente no senhor Luiz Inácio Lula da Silva, candidatíssimo à reeleição. Olha, Lula, você é corajoso. Candidato à reeleição com uma impopularidade gigantesca como a que você tem. Candidato à reeleição com essa fama agora de ter sido o grande algoz do dinheiro da aposentadoria de aposentados e pensionistas pobres, que tiveram seu dinheiro roubado por associações e sindicatos inescrupulosos. E você também vai ser o pai, o cara que não consegue dar aposentadoria, conceder a legalidade das aposentadorias a 2.600.000 pessoas no Brasil. Isso é absolutamente vergonhoso para um governante, para alguém que chegou aqui prometendo que ia ser o melhor presidente da história, né, depois dele mesmo, depois do que ele chama o tempo todo de catastrófico Jair Bolsonaro, né? Lula, olha, você se supera a cada instante. Antes você se autoproclamava uma metamorfose ambulante, mas, na verdade, a gente está vendo que você é um desastre ambulante do ponto de vista político. Olha, sinceramente, eu esperava que fosse ser ruim, mas acho que ninguém poderia esperar que fosse ser tão péssimo. Que gestão horrorosa. Então, essa questão da Previdência é um tema que tem que ser debatido por essa CPMI. CPMI, ela vai servir para algumas coisas. Vai encher o saco do governo, a oposição vai encher a paciência do governo, com certeza, e nós teremos, nessa comissão, uma oportunidade de ouro, que tomara que não seja perdida, mas ela deveria servir, sobretudo, para fazer uma radiografia e uma reavaliação do sistema de previdência no Brasil, que não cumpre os seus objetivos, que gasta dinheiro demais, que tem uma gestão horrorosa. Imagina você não saber que a sua folha de pagamento está sendo instrumento de roubalheira. Caramba, isso é absolutamente inaceitável. Mas aconteceu. E agora tem uma conciliação suprema para salvar Lula de toda essa confusão. Por isso, vamos dizer aqui e repetir. Jorge Messias, advogado-geral da União, esse sim, merece a próxima vaga no Supremo Tribunal Federal. Merece, na avaliação de Lula, ele merece, né? Como as meninas cantavam lá no programa do Chacrinha, né? Ele merece. E Lula vai indicá-lo para o Supremo, se o ministro Barroso cumprir a promessa de se aposentar mais cedo, a partir de setembro, quando ele deixa
a presidência do tribunal, Jorge Messias vai ser o quarto AGU na máquina suprema. Já tem lá Gilmar Mendes, Dias Toffoli, André Mendonça, teríamos o quarto advogado-geral da União emplacando no Supremo Tribunal Federal. Então, é esse o desenho que se faz, é essa a realidade brasileira, cada dia mais chata, cada dia pior, cada dia mais repressiva, cada dia mais estúpida. Estúpida, que a gente vê essa vergonha com a Previdência Social é algo inaceitável. E pior, hein? Eu fico pensando aqui no Leonel Brizola, Leonel de Moura Brizola, cujo partido PDT comanda a Previdência Social no Brasil. O Brizola deve estar rolando no túmulo de tanta vergonha do modo como o pensamento, o modelo trabalhista dele está sendo tocado no Brasil de hoje. Vergonha de gestão absoluta, e o Brasil tinha que ter uma discussão séria sobre Previdência Social. Já está se falando de novo em necessidade de nova reforma da Previdência, mas com a roubalheira, com a má gestão, com a incompetência, você vai ter que fazer uma reforma da Previdência a cada 13 minutos no Brasil, porque senão não resolve o problema. Isso aqui é uma vergonha e vamos ver se os aposentados e pensionistas também tomam vergonha e nenhum deles faça o L para prestigiar os seus algozes, aqueles que estão sacaneando os velhinhos pobres que dependem da Previdência Social. Vamos ouvir agora André Marcília. Seja bem-vindo, Marcília. Vamos falar sobre essa questão, né? Porque a gente sabe que quem está esperando para se aposentar, a minha geração já faz piada com isso, né? Que nunca vai se aposentar, enfim. Você não sei, Marcília, se tem essa esperança, né? Mas para quem está ali contando os dias, né, para se aposentar, quando consegue completar aquele período para pedir aposentadoria, aí agora fica sem saber quando é que o governo vai conceder um direito que é conquistado, né, Marcília? Líquido e certo, já diriam, né? Pois é, você sabe, Rosana, bom dia a você, boa tarde, né, a você, Serrão, toda a audiência do Sem Rodeios. Eu estava aqui vendo o Serrão mudar de voz, né, no meio da fala dele, por algum pigarro ou algo do gênero. Me lembrou muito o Temer, quando começou a falar com aquela voz, né, grossa, pedindo uma pastilha e não sei o quê. Agora o Serrão me fez lembrar o Temer, e o Temer me faz lembrar que há muito tempo atrás me lembro da imagem dele indo no programa do Silvio Santos. Imagina só, ele era presidente da República, foi ao programa do Silvio Santos, imagina a cena, Temer e Silvio Santos no palco, e o Temer foi lá falar de quê? Falar de Previdência. A mensagem que ele e o Silvio Santos passavam às pessoas é: olha, a Previdência, ela não vai dar para todo mundo. Não tem como você, do jeito que a coisa está, é inviável. A Previdência não aguenta, não é possível. E há muito tempo atrás, escuto, meu pai sempre falou, ele próprio sempre disse: olha, a previdência privada é que você precisa ficar de olho em previdência privada sempre dizia isso, sempre escutava isso, as próprias empresas tinham suas previdências. Por quê? Porque a gente sabe, um dia estoura. Esse é um ponto pacífico, a gente não pode negar que nós temos uma questão estrutural dentro do Brasil, que é: as pessoas estão envelhecendo mais. E as pessoas, agora sou eu que estou com um pigarro, as pessoas estão envelhecendo mais do que as gerações anteriores, e o Brasil é um país muito grande e muito mal gerido. E aí entra o segundo ponto, que a gente não pode nunca esquecer: o Brasil é muito mal gerido em tudo. Em tudo. Nós temos aqui dentro do Brasil uma espécie de fetiche do Estado. Né? O Estado, ele é capaz, a gente acha que o Estado é uma porcaria, mas a gente fica sempre com a expectativa de que ele melhore. Então, claro, nós temos uma realidade, portanto, que as pessoas envelhecem mais, o país é muito grande, é muita gente para receber os benefícios. Isso uma hora é uma bolha que estoura, mas esses benefícios são geridos da forma que a gente está vendo. Esse rombo de bilhões e bilhões e bilhões que não tem fim e que não tem punição. Porque se não tem punição, novamente vai acontecer. Eu estava vendo, acho que ontem na imprensa, o Moro dizendo: a impunidade da Lava Jato gerou INSS. Eu não tenho dúvida. E a impunidade do INSS vai gerar outro rombo
daqui meses, anos, sei lá quando. Sobretudo quando nós temos dentro da presidência da República um governo que foi o responsável pelo rombo anterior da Lava Jato. Então, veja, ontem também já tivemos uma notícia de que o Toffoli agora já encontrou uma forma de levar o caso do INSS para o STF. Porque tem esse ou aquele parlamentar nomeado nas investigações. Opa, sempre tem um nomeado. Sempre tem algum nomeado em alguma investigação. A Polícia Federal sempre vai colocar o nome de algum parlamentar quando o STF quer julgar o caso. Então, de novo, o caso vai para o STF. Agora, vai para o STF para quê? Para ser politizado. Vai para o STF para ser solucionado? Não, para ser politizado, porque vocês se lembrem o que o próprio Toffoli e os seus colegas fizeram com a Lava Jato. Desmantelaram a Lava Jato por inteiro, fizeram a Lava Jato ser esfregada no chão, puniram o quanto puderam os juízes da Lava Jato, inclusive o Moro, e os procuradores, e fizeram até com que a gente, o povo, devolvesse a eles corruptos o dinheiro que de nós tinham tomado. Então, olha a situação que está se avizinhando em relação ao INSS quando isso vai para o STF. Me parece claro que, novamente, a gente vai ter um tipo de politização em que o STF vai utilizar o INSS para punir as pessoas da oposição que eventualmente estiverem envolvidas e com isso criar silenciamentos, é aquilo que a gente já conhece, e para, de alguma forma, passar pano para as pessoas da situação do governo com quem há uma relação muito próxima, inclusive do ministro Toffoli. Então, é esse o cenário. É claro que dentro desse cenário não tem gestão que suporte. É claro que dentro desse cenário, se a pessoa, mesmo que as pessoas morressem com 20 anos de idade, não teria previdência, porque roubam a previdência e não punem quem rouba. Então surge novamente o mesmo rombo daqui a pouco. É assim, as pessoas quando não são punidas, elas acham que tudo bem, elas acham que pode ser, que o crime compensa, não é? Que vale a pena você seguir praticando o crime. E é óbvio, porque enfim, são bilhões e bilhões e bilhões, é muito dinheiro. É muito dinheiro, sem punição nenhuma, com blindagem do executivo, do judiciário, e até do parlamento, porque tem realmente muita gente com o rabo preso no parlamento em relação a esse e todos os demais escândalos. Então é uma facilidade, é uma maravilha. Roubar é tirar doce de criança. Talvez mais difícil tirar doce de criança do que roubar dentro desse país. A gente está aqui no momento, né, em que a gente fala de responsabilizar as redes e as pessoas que roubam, os corruptos desse país, não são responsabilizados. E nem cogita-se responsabilizá-los, porque quando alguém ousa fazê-lo, esse alguém é punido pelo próprio judiciário. Vamos usar também de exemplo ontem o ridículo que a gente viu, um juiz que o Moraes mandou investigar, numa audiência ter de dizer a quem o interrogava que ele não vai mais aprontar. Eu não vou mais aprontar, o ministro pode ficar tranquilo. É esse o país que a gente vive. Então, Rosana, é óbvio que a gente tem aqui, vocês falaram também da questão da conciliação, é outra armadilha, é outra pegadinha para que o governo tire das costas dele a responsabilidade que tem nesse caso. Então, assim, a gente já vai resolver aqui na conciliação, isso significa o quê? Que ninguém vai ser punido, porque a gente vai ser conciliado. Se vão conciliar, é óbvio que ninguém pune. Pouco importa quem puniu, você recebeu o seu dinheiro de volta, vá para casa e fique feliz. E aguarde o próximo roubo. É isso. Esse é o recado. Então, portanto, são diversos elementos que estão nessa conta. Primeiro, o Brasil não aguenta uma previdência. Segundo, nem se aguentasse, não dá certo, porque aqui a gente rouba as pessoas, a gente, governo. E três, as pessoas que roubam são blindadas pelos demais poderes, pelo rabo preso, pela ideologia, pela amizade. Vamos lembrar que a gente tem um governo que buscou, lá no Peru, com o avião da FAB, a ex-primeira-dama condenada a 15 anos de prisão por lavagem de dinheiro e um braço ali muito próximo do que foi o da Lava Jato e da Odebrecht, aquela coisa toda. Então, os que roubam são blindados e o governo, claro, está preocupado em tirar o seu da reta para conseguir no ano que vem ter alguma chance de elegibilidade. Dentro desse cenário, meu querido, a sua velhice vai depender única e exclusivamente de você.
Serrão, Marcília falou algo que me chamou a atenção aqui, porque a gente vai fazendo uma retrospectiva mental, né, de todos esses casos. Quer dizer, a gente já teve escândalo com empreiteira, a gente teve o escândalo com a Petrobras, a gente teve o escândalo agora com o INSS, a gente já teve anos atrás escândalo com fundo de pensão, também de servidores, né, de empregados públicos, funcionário da Caixa paga até hoje, né, uma taxa lá para compensar o rombo que o governo Lula causou. Quer dizer, a gente está sempre esperando a próxima tragédia que vai vir, né? Com certeza. Correios, né? Lembra, olha, se botar a lista, o nosso programa hoje não acaba com a lista tão gigantesca de incompetências dessa galera que voltou à cena do poder. Foi isso que o Alckmin falou? Voltou à cena do poder. Ou não foi isso? Eu sei lá. Tem horas que eu me confundo. Mas a verdade é que essa turma que voltou à cena do poder voltou com toda a disposição, né? E a gente está vendo aí esse espetáculo de incompetência. Eu só faço sempre um parêntese para lembrar que essa incompetência ela não é algo natural. Ela faz parte de um planejamento. O assalto ao Estado brasileiro que essa turma promove, ele é pensado cientificamente, ele tem método. Ele não é uma coisa, o cara é ruim de gestão e aí atacou a máquina estatal. Não, ele faz isso porque ele tem dois interesses. Ele precisa aparelhar a máquina estatal para se dar bem nela e, se tiver chance, e sempre tem, alguém dá uma roubadinha que ajuda o cara a se dar melhor ainda na situação. Mas o grande objetivo é manter sempre essa máquina estatal sob controle. Para quê? Para que ela possa ser subjugada por poderes maiores que controlam essa galerinha que está no poder. Você vê, o que a gente vê é o fantoche. A gente vê um teatrinho do João Minhoca, o fantoche. Você vê ali o fantochezinho sendo manipulado e acha que o fantoche é o grande promotor da ação. Não é. Ele é manipulado por forças maiores que ele, que tem interesse em manter esse país subjugado, atrasado, o povo com medo, o povo passando dificuldade para pedir sempre do Estado. Estado, me socorre, Estado, me salve. Meu salvador, querido presidente da República, venha me salvar. É esse o modelo. E a gente do Brasil tinha que estar discutindo outra coisa. Um modelo estatal diferente. Esse que está aí não dá. O modelo de gestão de empresa pública no Brasil já deu há muito tempo, né? Aí vem sempre as soluções mágicas. Vamos privatizar. Cuidado também com essa historinha de privatizar, que é você tirar o monopólio público e entregar o monopólio público para o privado. Isso não é privatização, isso é privataria, isso é sacanagem. Então, o modelo também não pode ser esse. A gente tem que avançar em outro debate sério sobre como o que é público pode ser gerenciado. E a gente tem uma pista excelente que a gente poderia seguir se a gente tivesse um mínimo de sabedoria no Brasil. Muita gente deve morar ou trabalhar ou conviver com condomínio. A maioria dos condomínios, eles têm hoje um controle de conta muito grande. Ou então, se não tem, é porque está falhando, mas uma hora, quando o condomínio ameaça quebrar, alguém vai lá e dá o jeito. As pessoas que vão lá entram pelo cano, pagam as contas, mas tomam vergonha e fazem aquilo voltar a ser gerido de maneira pública, de maneira correta. E a gente tinha que incorporar para a administração pública brasileira, incluindo a administração direta e a indireta e as empresas de economia mista, exatamente esse modelo que é aplicado no condomínio, em que você tem uma fiscalização de todos podendo fiscalizar o negócio que está sendo gerido ali. Então, isso é fácil de incorporar. Hoje você tem a utilização avançada de inteligência artificial colaborando nesse tipo de gestão de condomínio. Olha que coisa legal, né? Então, se o Estado fosse administrado como um condomínio eficiente, o modelo seria outro. Os desperdícios descobertos seriam assustadores. A roubalheira também seria identificada facilmente. E você poderia até levar um susto. Eu sugiro até que o susto maior é você descobrir que a maneira ruim de gerir, que facilita as jogadas, é muito maior do que a roubalheira em si. A roubalheira acaba sendo uma consequência
da facilidade que a má gestão permite. E vamos lá, vamos sempre ao objetivo final. Qual é o objetivo de uma organização pública que você está analisando? Qual é a atividade fim dessa organização? Previdência. Previdência cumpre que papel? Ela paga aposentadoria e pensão, ela faz a gestão daquele recurso que entra todo dia sem parar no cofre da União. Tá, e aí, como é que é isso? Não é isso. Você não sabe, eu não sei, ninguém sabe. É uma grande caixa preta. Aí você só ouve o papo. A Previdência quebrou. Você só vai se aposentar aos 70 anos. Precisamos resolver esse problema. E ninguém resolve. Então, o Brasil hoje precisa acordar para a necessidade de que esse modelo de Estado tem que ser desmontado. Não dá para ficar pedra sobre pedra. Nada funciona aqui direito. Desde o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, nada funciona direito. Aí vem nego falar lá, reclamar, a deputada do PSOL utilizou os maquiadores como assessores e eles estão lá maquiando a deputada, ganhando uma fortuna para maquiá-la. Tá, é só a deputada que faz isso? Por que isso acontece? Para que o deputado tem tanto assessor fora da atividade fim? Para que você tem uma máquina legislativa tão pesada que não funciona, que não fiscaliza, que não faz lei direito? Quando aprova a lei, aprova sem ninguém ter lido nada. Isso, legislativo. Executivo a mesma coisa. Fazem o que querem e não dão satisfação efetiva, não entregam o que prometeram. Vocês estão vendo aí Lula dando o espetáculo dantesco de gestão ruim, péssima, desqualificada. E no judiciário, o drama maior. Só que no judiciário hoje você ainda tem um judiciário altamente autoritário, né, com uma máquina judiciária caríssima e gigantesca e que não entrega o devido serviço da justiça, porque o foco do judiciário é fazer justiça. Aí você tem até crítica do futuro presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin, sobre esse assunto, que o judiciário gasta muito, mas veja bem, a questão não é em cima do gasto, então gasta demais, o judiciário no Brasil gasta demais, entrega pouco. Mas não é só o judiciário. O legislativo gasta demais, entrega pouco. O executivo gasta demais, entrega pouco. Né? Então a gente tem que criar no Brasil mecanismos em que a coisa pública possa funcionar corretamente com a fiscalização direta do público. É para esse modelo que a gente precisa avançar. É esse modelo de Estado, um Estado diferente, um Estado fiscalizável por qualquer cidadão, que nós precisamos debater no Brasil. Agora, pergunta idiota. Queremos debater isso? Estamos debatendo isso? Quando vamos debater isso? Dureza, né? Agora, Marcília, você fez uma lembrança importante também na sua primeira fala sobre julgamento das redes sociais, né? Até porque hoje a STF retoma esse julgamento, já tem maioria formada, o ministro André Mendonça é o único divergente por enquanto, mas é importante, né? Esse assunto a gente tem que falar sempre aqui, a Gazeta do Povo defende muito a liberdade de expressão, então a gente tem que retomar esse assunto, mesmo que seja todos os dias, né, Marcília? Hoje, então, a gente tem mais um capítulo aí desse julgamento que, apesar de a gente já saber o resultado final, ainda é importante que a gente discuta, né? É importante. Cada vez que eles votam, o meu cabelo fica mais branco, minha barba mais fica branca. Eles vão votando e a gente vai se contorcendo aqui, enfim. A gente que trabalha com liberdade de expressão, a gente que defende liberdade de expressão, tanto eu quanto a Gazeta, quanto juntos, todos nós, ficamos embasbacados, ficamos completamente vendidos, né? reféns da dificuldade que nesse país existe de aceitarem a liberdade de expressão. Eu até comentava em um artigo essa semana que eu publiquei que a gente está falando tanto em Irã e tal, tirando o Lula, né? Só o Lula defende a soberania do Irã, mas a gente um dia, se a gente seguir nesse caminho, a gente vai chegar lá.
Porque não há muita diferença entre o que a gente tem feito e chamado de wokeismo aqui no Brasil e o que lá eles chamam de fundamentalismo religioso. Ou seja, é o Estado servindo a meia dúzia lá de líderes religiosos fanáticos e aqui o Estado servindo a meia dúzia de grupos religiosos fanáticos. O fanatismo aqui é o mesmo, não é religioso aqui o fanatismo, mas é ideológico. Né? Se lá o fanatismo é religioso, aqui o fanatismo é ideológico. E dentro disso se cerceia a liberdade. Então a gente passa a querer que só determinado grupo de esquerda fale, a gente passa a acreditar que apenas pessoas que são ligadas a grupos de minorias falem, a minorias que estão ligadas ao poder falem, porque, é claro, uma minoria que não está no poder, ela acaba não sendo uma minoria também interessante. Não é toda minoria que pode falar. Eu sempre disse isso. Quando o ministro Dino, lembram-se que ele censurou alguns que não podiam ter temas ligados a homossexuais e não sei o quê, e ele censurou o livro. E muita gente falou assim, mas é que as minorias, eu falei assim, a minoria, mas, por exemplo, morador de rua também é minoria. Eu queria ver se alguém escrevesse um livro sobre morador de rua, falando mal, se o Dino ia sair da sua cadeira para censurar o livro. Então tem minorias que são mais interessantes porque estão ligadas ao poder e outras que ninguém está nem aí. Essa é que é a verdade. Não se trata, portanto, de defender minorias, se trata de defender o interesse daqueles que estão atrelados ao poder. E aí, se você olha para o Irã, você tem lá uma meia dúzia de pessoas que estão atreladas ao poder, envelopadas por um fundamentalismo religioso, e aqui atreladas ao poder, envelopadas por um fundamentalismo ideológico. E essas pessoas estão absolutamente representadas no STF, e essas pessoas do STF estão absolutamente representando o seu pensamento nessa regulação. É isso que acontecerá, é isso que será a regulação a ser feita. Esse 7-1 que foi formado na primeira leva de votação, só com o voto do Mendonça divergente, e agora vai ser completada com os demais votos, pouco importa porque a maioria já foi feita. 7-1, já tomamos, a liberdade de expressão já perdeu de 7-1, já tomou essa goleada parecida com a que a gente tomou um dia da Alemanha. Agora, o que importa, portanto, não é se vai ter ou não regulação. Agora, o que está na mesa não é se há alguma chance para a liberdade de expressão. Já não há. Acabou. Acabou. Você entendeu? É que nem aquele, lembra aquele vídeo do Monark? Acabou. Já estamos lá, lembra aquele vídeo? É isso, acabou. A regulação está feita. Então, eles vão agora decidir pequenos detalhes do que vai ou não ser retirado pelas plataformas sem decisão judicial e censurado, portanto, porque é algo subjetivo e tudo que é subjetivo vai ser retirado, e se vai ser retirado tudo que é subjetivo, não tem objetividade na retirada, é claro que vão retirar tudo. E retirar tudo para não tomar multa, e assim a censura se fará. Mas o que mais importa, ou o ponto mais importante, e que a gente precisa ficar atento, e que não vai ser decidido na frente da gente, sob os holofotes, vai ser decidido nesses almoços que o Barroso está fazendo. Vai ser decidido nos corredores ali do STF, sabe mais de onde, de mais onde. O que se decidirá é qual vai ser o órgão fiscalizador. Que órgão que vai fiscalizar as redes sociais? Esse é o ponto. Por quê? Porque o STF vai entregar para a plataforma a chave da censura. A chave da censura vai estar com a plataforma. Mas alguém vai ter o poder de dizer, olha, vira a chave para cá, vira a chave para lá, não faça com tanta força, faça com muita força, enfia a chave até o fundo ou não. É isso que vai fazer o órgão fiscalizador. Se esse órgão fiscalizador estiver, portanto, na mão do STF, o que o STF vai fazer é uma censura higiênica, uma censura higienista. O que o STF vai fazer é uma censura sem rosto. É uma censura que não tem assinatura, mas tem a marca e o rastro deles, dos ministros. E é isso. Então esse órgão fiscalizador não pode ficar na mão do STF. E aí é óbvio que eles vão querer que fique. O Congresso, a oposição, precisa agir agora. Precisa já agir para fazer com que esse órgão fiscalizador esteja na mão do Congresso. Ou, no mínimo, seja regrado pelo Congresso. No mínimo que, se o órgão, quem vai nomear o STF, bom, que então esse órgão, no mínimo do mínimo do mínimo, seja fiscalizado pelo Congresso. O Congresso precisa aparecer, e já.
Eu tenho visto muita gente falando assim, da oposição, inclusive. Não, vamos aguardar. Aguardar o quê? Tá feito, já acabou. Não, mas vamos esperar, porque depois das eleições a oposição, a direita vai ter maioria. Meus queridos, se vocês não se tocarem agora, não tem nem a eleição. Você entende? E eu estou dizendo isso não por uma previsão, é um fato. Porque as eleições de 18, a direita só teve chance por conta das redes sociais. Em 22, as eleições, a direita só teve chance por conta das redes sociais, tanto que foi o ano mais censório que teve. O TSE foi censor à beça. Em 24 não teve o X. Se vocês esperarem as eleições para formar maioria de oposição e fazer alguma coisa, talvez a oposição não chegue lá para fazer essa alguma coisa. Jorge Serrão, algum comentário aí depois dessa fala do Marcília? Brilhante, e eu sou obrigado a acrescentar exatamente uma frase do Barão de Itararé, Aparício Torelli, mas eu vou dar a versão educada da frase. Na versão original, o cara falava um palavrão, mas na versão que a gente pode atualizar para dar uma calmadinha nela, é o que o Marcílio acabou de dizer. Se ficar esperando, da onde menos se espera, é aí que não vem coisa alguma. Mas o Aparício Torelli não falou coisa alguma, não. Falou algo mais. Para doer no ouvido. Agora, vamos doer no ouvido, ainda em cima do tema, muito bem desenvolvido pelo André Marcília? A Gazeta do Povo, só para variar, por isso que você tem que assinar esse jornal, publicou mais um dos seus editoriais fantásticos, condenando a criminalização da crítica a políticas públicas, que representa hoje um novo ataque à democracia. O editorial da Gazeta do Povo é importantíssimo de ser tratado como tema do momento. Por quê? O que estamos vendo no Brasil é isso que o Marcílio acabou de descrever, um ataque direto à liberdade de expressão. E o pior, muita gente que é boa, se acomodando, achando, não, depois a gente resolve. Meu amiguinho, não vai ter depois. O agora já está dramático. A censura é agora. A perseguição às pessoas é agora. A punição, os inquéritos secretos, as multas, as condenações absurdas são agora. É agora. Muita gente pode ser presa e nem sabe disso. Né? E o pessoal fica deixando para depois. Então, olha a importância desse editorial de hoje da Gazeta do Povo. Diz lá: desacreditar ou atacar medidas públicas é crime. E o editorial da Gazeta lembra dessa frase da jornalista Eliane Cantanhede, que usou para criticar um vídeo do deputado Nicolas Ferreira sobre as regras em monitoramento de movimentações financeiras. A Gazeta lembrou, pois Cantanhede está fazendo escola no país onde a liberdade de expressão vive um apagão. Até o Ministério Público e a Justiça passaram a aceitar a ideia de que criticar uma lei ou uma política pública é algo que, em vez de ser um direito garantido pela Constituição, deveria levar à responsabilização legal. E tem coisas desse tipo acontecendo. Você critica uma instituição pública e você é punido duramente, com privação de liberdade ou com multas e mais cerceamentos da sua liberdade, porque não pode criticar a autoridade. Só que, aí vão voltar no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, na ADPF 130, decidiu que sim, que censura não pode existir no Brasil e que a autoridade é para ser criticada. Então, o atual modelo do Supremo, a atual composição do Supremo não pode ir contra aquilo que sabiamente o Supremo já decidiu, que é a essência da interpretação da Constituição de 88. Nós estamos numa crise muito grave, porque a Constituição de 88 parece que já não vale mais absolutamente nada. Ou só vale aquilo que querem interpretar dela. Então isso, na verdade, é um golpe. Esse é o golpe.
O golpe contra a legalidade com legitimidade, esse sim, é um golpe que deveria ser punido pelo povo brasileiro. Esse é o golpe, de verdade. Aquela história de tentativa de tomada do poder no 8 de janeiro, aquela ali não aconteceu e está sendo punida com todo rigor como um golpe. Golpe! Golpe é você tomar dinheiro, roubar grana de aposentado e pensionista, isso é golpe. Golpe é você não permitir que o cara com direito à aposentadoria se aposente. Você descumpre a lei, dá um drible na regra da Previdência e não deixa o cara se aposentar. Isso é golpe contra 2.600.000 pessoas. Então, a gente tem golpes ocorrendo a todo tempo. Quando você tem alguém que é crítico de um sistema público e esse cara é punido por qualquer pena pelo Poder Judiciário, isso aí está afrontando uma decisão do Supremo Tribunal Federal. E as primeiras instâncias do Judiciário estão concordando com isso. Tem gente no Ministério Público que acha normal essa censura, que está batendo palma para essa decisão do Supremo Tribunal Federal, que o André Marcília muito bem criticou, que é uma decisão que contraria o princípio da legitimidade do próprio parlamento. O parlamento aprovou uma regra muito clara no artigo 19 do Marco Civil da Internet, e agora o Supremo muda essa regra atendendo a provocações juristocráticas que foram feitas cuidadosamente ao Supremo para fazer essa mudança. Em nome de flexibilizar a liberdade de expressão, em nome de controlar as tais redes sociais, porque o sistema de poder aqui no Brasil não admite crítica, e a crítica a ele só acontece de maneira clara e objetiva nas redes sociais. A Barnabelândia não critica a Barnabelândia, ela bate palminha, porque ela ganha dinheiro, sobrevive graças ao sistema, então ela não critica. Agora, quem está fora do sistema tem que criticar. Quem é vítima de injustiça tem que criticar. Por isso que todo mundo que puder tem que ir domingo à Avenida Paulista para a manifestação do próximo domingo, que a Gazeta do Povo fará a cobertura. Já vou antecipando para vocês aqui, Lucas Saba e eu estaremos domingo na cobertura da manifestação da Avenida Paulista, transmitindo tudo para vocês ao vivo no site da Gazeta do Povo. Porque isso é importante. Agora é fundamental que você vá lá na Avenida Paulista para exigir justiça, para exigir mudança desse modelo estatal injusto, corrupto que nós temos no Brasil, ineficiente. Chega, ninguém aguenta mais isso. Então, vamos exercer o nosso direito de protestar, sabendo que estamos correndo risco ao fazer isso, porque o sistema quer arrebentar com todo mundo que seja crítico. E tem feito isso com uma eficiência impressionante. Agora, Marcília, a gente tem que falar sobre outro assunto também, né? Porque o Senado vota hoje, né, o projeto de lei que eleva de 513 para 531 o número de deputados federais. É uma medida que, além de aumentar esse número para cair em concurso público, né, para ser pegadinha aí para candidato, tem um custo estimado de 64 milhões de reais só na Câmara. Quer dizer, a gente já falou aqui no programa, né, que o ideal, que vocês já comentaram, é que se diminuísse o número de parlamentares, não que aumentasse. Para quê, né? A pergunta é, para que aumentar? Qual é a função de aumentar? Eu acho que essa é a questão que interessa, que tenha o interesse público, precisa estar nessa resposta. Alguém está sentindo falta disso? Se alguém perguntar assim, você acha que é preciso equilibrar o número de deputados, senadores no Brasil? Eu acho que sim. Eu acho, por exemplo, que nós temos hoje dentro do Brasil uma equação que é errada. Aliás, eu acho que é errada a equação da votação também, essa história de você votar em alguém e puxar voto para os outros, isso para mim é uma aberração. Essa história de você votar em legenda e ficar puxando todo mundo, você não sabe nem quem é. Essa história de você também ter, por exemplo, em estados que tem ninguém quase morando lá, ter mais senadores do que estados absolutamente volumosos, e isso tudo eu sou a favor. Eu acho que a gente precisa equilibrar.
equilibrar entre os estados a representatividade, mas não aumentar o número de deputados, porque aumentar o número de deputados não adianta nada. Nada. Até porque hoje a gente sabe, as bancadas maiores, elas têm uma infinidade de deputados que não sabem nem o que está acontecendo, que simplesmente votam com as lideranças e não tem nem autonomia. Não tem nem autonomia, nem aparece lá, nem sabe do que se trata. Então, aumentar o número de deputados não resolve nada. Qualificar os deputados resolve, equilibrar o número de deputados resolve, mas aumentar simplesmente o número. E outra, o custo que isso vai ter não é apenas o que a gente apura ali na ponta do lápis. O custo que a gente vai ter com isso é gigantesco. É gigantesco porque é o seguinte, onde que fica, por exemplo, bom, primeiro a questão das emendas, né? Então, só de emenda aí, cada parlamentar tem 50 milhões por ano. Imagina só o custo que isso vai ter. Segundo que o custo, bom, apartamento que o Estado precisa fornecer, já não tem apartamento para as pessoas, para os que estão lá hoje. Já não tem estrutura para os que estão lá hoje. Essa estrutura vai se virar como? Com mais deputados. Fora que, enfim, aí você vai ter que fazer uma reforma na Câmara, porque precisa ter mais cadeira, você entendeu? Quer dizer, são coisas assim, o lanchinho, a tia do que passa com o café, os custos disso vão ser aí que tem que contratar mais outras empresas terceirizadas para aquele serviço. Aí, de repente, como aumentou, precisa contratar de emergência, aí não faz nem licitação para contratar de emergência. Vocês entendem onde que isso chega? Isso chega em um escândalo daqui a pouco. Um próximo escândalo. Então, a quem serve isso? A nós é que não é. Qual é a razão de se aumentar o número? A nós é que isso não muda nada. Se mudasse, bom, então com o Estado do tamanho que a gente tem, se o número de deputados fosse o problema, põe lá então 1 milhão de deputados. Todo mundo vira deputado. Se isso resolvesse, mas não resolve. Repito, a qualidade dos deputados que tem lá. Lembre-se, quais são os deputados que vocês têm na cabeça, que vocês conhecem, sabem o que fazem, entendem as pautas, enxergam os votos deles como votos da vontade própria. Quantos desses não cabem numa mão? Talvez em duas, estourando assim a sua capacidade de análise e de memória. Então, esse não é o ponto. E outra, é mais deputado para estar submetido ao STF. A gente o parlamento está de 4 para o STF, por quê? Porque tem pouca gente? Ou porque tem gente ruim? Qual é a resposta? É pouca gente ou é gente ruim? É pouca gente ou gente que não sabe nem o que está fazendo lá? Então, a qualificação do parlamento a gente faz pelo voto. A qualificação de um regime ou de um sistema eleitoral a gente faz equilibrando as regras, não simplesmente aumentando. Se você dentro da tua empresa é um gestor ruim, se você é um completo idiota dentro da tua empresa, um dono, você é o dono da empresa, você é um completo imbecil, você olha para as coisas que estão ruins e fala assim, opa, preciso contratar mais funcionários. Se você é um idiota, você chega a essa conclusão. Ou se te fazem de idiota, essa é a tua conclusão. Se não, você vai pensar e falar assim, peraí, isso aqui está ruim, por quê? Essa é a pergunta. É a pergunta que eu comecei o meu comentário fazendo. Por quê? Está faltando gente? Pode ser. Mas então me mostrem que esse é o ponto, essa é a dor. Essa não é a nossa dor. Não está faltando gente. Está faltando gente com qualidade. Está faltando equilíbrio nas regras eleitorais. Jorge Serrão, algum comentário sobre essa votação aí no Senado? Quer dizer, a gente precisa de mais parlamentar em Brasília? Não, pelo contrário, a gente tem que começar um debate para diminuir o tamanho do Estado, tem que diminuir a quantidade de políticos eleitos, de deputados e senadores. Essa quantidade é exageradíssima.
Vamos lá. Não cabem mais de 300 pessoas, mais de 300 deputados, não tem lugar para sentar no plenário da Câmara dos Deputados. O limite ali é 300. Tinha que ser 300. E aí você faz a proporção em cima do número 300, que já seria um número grande, tá? Poderia ser bem menos. Você, no Senado, podia ter um senador por estado para garantir a representação. Para que 3 por estado? Número exagerado. Para que isso? Né? Então, o Brasil tinha que repensar o modelo. Mas esse é o problema, a gente não consegue repensar o modelo, porque Barnabelândia, a terra dos Barnabés, ela raciocina e age em função dela mesma. Então, ela não consegue mudar a si mesma, porque tudo que ela pensa é em função dela mesma, do benefício que aquele cara que está ali ocupando aquela função na máquina pública vai ter. Então, ele não consegue cortar gasto, ele não consegue reduzir despesa, ele não consegue pensar um modelo racional de funcionamento. Olha, em breve a gente vai ter um grande exemplo que virá dos Estados Unidos da América. Lá eles estão preparando todo aquele sistema de modernização da máquina pública que Elon Musk começou e deixou uma equipe lá trabalhando. Vai ser baseado no que está vindo aí com inteligência artificial. A gente vai descobrir em breve que você vai ter várias funções que a automatização tecnológica vai resolver tudinho. Não vai precisar ter o ser humano gastando tempo, dinheiro precioso para ele ser o Barnabé. Você vai ter um sistema automatizado e simplificado, menos burocratizado, que é o ideal, que facilite a vida das pessoas, e as pessoas vão poder utilizar o tempo delas e o dinheiro delas para viver melhor. E não isso que acontece no Brasil hoje. Hoje, a luta de muita gente é para entrar na máquina estatal, ou para fazer um concurso público, ou para ficar dependente dos esquemas de bolsa isso, bolsa aquilo do Estado. O Brasil é um país em que o povo, em sua grande maioria, ainda tem a mentalidade Estado dependente. Quero depender do Estado, quero uma boquinha, quero mamar nessa tetinha, quero um empreguinho, quero ganhar essa bolsinha para não trabalhar, para ser vagabundo e tirar onda, né, de que não preciso trabalhar. Então, esse modelo tem que mudar. O Brasil não aguenta mais isso. Cansou. E na questão eleitoral, a gente tem que ter um debate sério, tem que acabar com esse voto proporcional, tem que ter a possibilidade de candidaturas independentes de partido político, tem que ter a contagem pública do voto sagrada para garantir que, mesmo que você tenha um sistema eletrônico, que a apuração seja também vista pelo povo. Se a operação é feita no escondidinho do computador, ela não obedece ao critério democrático. Esse é o ponto. Não é se é honesto ou desonesto. Não. É que não atende ao requisito fundamental democrático do sufrágio universal. Então, o voto tem que ser apurado aos olhos do público. Acabou. O nosso modernoso é bom. Então, vamos melhorar ele. Nosso papel é melhorar, nunca piorar. Mas aqui no Brasil o pessoal gosta de piorar e não gosta de debater a coisa certa. Então o momento brasileiro hoje, de extrema gravidade, exige o debate sobre as coisas certas. A gente que está aqui, pelo menos eu cumprirei essa obrigação todo dia de chamar a atenção para a coisa certa, de provocar o debate. Custe o que isso custar para mim. Me custa muito alto. Vocês não têm ideia do quanto isso me custa. Do preço que eu pago pelo trabalho que eu faço. Mas vamos lá, faz parte. A opção foi minha. Então, eu estou aqui para defender que a gente tem que mudar esse modelo. Precisamos passar esse Brasil a limpo. Essa discussão política tem que acontecer. Política não é emprego. Política é função pública de representatividade. E hoje o seu político não te representa, eu garanto que a maioria não representa você, mas tem que fazer representar. É isso, é essa mudança que a gente precisa ter, ou então viveremos no caos permanente nesse país. Nunca o dinheiro que você paga em imposto vai fechar a conta.
É impossível de fechar a conta. A dívida pública já tem a projeção da instituição independente do Senado, já tem lá um cálculo de que em 2030 a nossa dívida vai estar 100% do PIB. Porra, você vai dever mais daqui a pouco do que você arrecada ou que você tem capacidade de produzir na economia brasileira como um todo. Ah, mas você está devendo, mas está gerando resultado para o povo. Não, você está devendo e está ferrando o povo. É por isso que vale a frase original de Aparício Torelli, que agora eu vou falar ela, vai doer no ouvidinho. Quem tem ouvidinho que não pode ouvir, fecha o ouvido. Aparício Torelli, o barão de Tararé, dizia: da onde menos se espera, é daí que não vem porra nenhuma mesmo. Bom, hoje de quarta-feira, né? Então você já sabe, quando dá 14h30, a gente tem Guilherme Fiuza chegando para participar junto com a gente aqui do Sem Rodeios. Então quero dar as boas-vindas para ele. Oi, Fiuza, seja muito bem-vindo. Fica à vontade aí para comentar o que você já viu aqui do programa, mas quero reforçar para o pessoal que está de casa que quarta-feira tem coluna, né, do Fiuza aqui no site da Gazeta do Povo, e o assunto hoje é juros. Procura-se um culpado. Fiuza, quer contar um pouquinho mais aí desse texto? Oi, Rosana, quero contar sim, muito bom estar com você, com a audiência do Sem Rodeios, Serrão e Marcília. Eu até começo, Rosana, teve um momento do comentário do Jorge Serrão em que ele evocou o Leonel Brizola, e eu acho que foi uma evocação assim, muito significativa, porque o Serrão falou do Brizola, inclusive para aludir a uma espécie de, eu não lembro a palavra que ele usou, mas uma degeneração do que seria o trabalhismo, o brizolista, né, que era um populismo e tal. Então eu fiquei pensando assim, a gente já está na degeneração do brizolismo, né, que já era em si uma degeneração de bons propósitos sociais, né? Aí, Rosana, eu fico pensando, né, eu falo na minha coluna na Gazeta de hoje, sobre a questão da taxa de juros. A Selic chegou a 15% ao ano, né? A maior em, acho que, 2 décadas. E continua, quer dizer, o discurso do governo continua sendo de que não é com ele, né? A ministra, que é a ministra da Articulação Política, diz que as condições são todas favoráveis para reduzir a taxa de juros. A ata do Banco Central diz o contrário, né? Fala, mais uma vez, sobre expansão de gastos, sobre descontrole da dívida, e a perspectiva é manter essa taxa de juros. Aí eu passando um pouco aí desse ponto da minha coluna para a conversa de vocês aqui no Sem Rodeios, né? Se esse governo cheira a mofo, né, como disse o Serrão, né, falando do INSS, né, que a Previdência, a pasta da Previdência entregue, né, a um antigo líder do PDT. Quem é no Brasil, né, qual é o setor do Brasil, né, em que momento foi que a sociedade brasileira optou por isso? Eu tenho muita dificuldade de enxergar. Não, mas o próprio Serrão estava falando agora sobre aqueles que ainda, né, de forma anacrônica, sonham em viver pendurados no Estado, e isso de fato existe, mas isso não é uma maioria no Brasil. A sociedade brasileira mudou muito, ela é muito dinâmica. E, de repente, a gente olha e pensa assim, como é que esse governo, portanto, defasado em todos os sentidos, um governo que tem uma gestão antiquada e ineficiente, o que sustenta, né? Por que ele está lá? Né? De onde vem a força, né? Na democracia? Todo representante, e no caso o representante máximo, né, que é o Poder Executivo, enfim, o primeiro mandatário, que é o presidente da República, ou costumava ser, isso advém na democracia de um desejo da sociedade, da maioria da sociedade.
Aí a gente chega num ponto muito desconfortável, né? Porque, assim... Então, por exemplo, a questão da taxa de juros. Ora, a gente vê ainda na imprensa, na que era chamada grande imprensa, a imprensa tradicional, pessoas, jornalistas, né, que têm aí credenciais até de jornalismo econômico, dizendo que não era para aumentar juro, não, que não era para ir para 15%, não, que já estava alto. Assim, dessa maneira literária, né? E a gente não vê, quer dizer, a contestação clara, né? A deterioração das contas públicas não é feita, né? A necessidade de mais arrecadação, de mais taxação, não é feito. Só tem gente que faz esse papel de dizer que, né, tentar insistir, tentar engrossar essa história de que o Banco Central é mau, né? Porque era o Campos Neto, que seria uma herança do governo anterior, aí o presidente da República investiu muito na estigmatização dele, né? Abriu fogo mesmo, e aí ele saiu e entrou o Gabriel Galípolo, que é indicado pelo atual presidente da República, né? E aí continuou aí uma conversa de que, então, o inimigo é o Banco Central, é o mercado, essa coisa difusa. E aí, Rossana, eu chego nesse ponto assim, mas como é que se sustenta, né, uma mistificação desse tipo? E aí a gente começa a chegar nesse ponto que eu acho muito desconfortável, um pouco perturbador, e que está no editorial da Gazeta do Povo, sobre esses que fazem hoje o papel que a gente não sabe exatamente qual é a intenção, mas que é bloquear o livre debate, porque como essa jornalista citada pela Gazeta, e não é só ela, não. Eu já vi vários jornalistas na que era chamada grande imprensa, com essa mesma premissa absolutamente equivocada, de que alguém, qualquer cidadão, né, não precisa ser político, jornalista, palpiteiro, qualquer um que venha dizer algo que pode ser entendido como desacreditar políticas públicas ou medidas públicas de Estado, que isso é um delito. Esse princípio tem sido trazido, esse princípio vergonhoso, né? Esse princípio falso. Olha, se você consagrasse hoje esse princípio, e não sei se foi o Marcília ou o Serrão, acho que os dois comentaram que na institucionalidade isso já está virando princípio, mas assim, virando da onde? Né? Onde é que está escrito que você questionar uma ação de governo, uma medida de política pública, ou qualquer coisa desse tipo, é um delito ou um crime? Onde está escrito isso? Marcília pode dizer muito melhor do que eu. Que eu saiba, não está escrito em lugar nenhum, mas está sendo falado. Está sendo falado por jornalistas e repetido aí por gente do Ministério Público, eventualmente congressistas, governistas, né? E a gente chegou, assim, eu acho que no auge da impostura nesse assunto, a gente chegou àquela expressão, eu considero talvez a mais triste que já se viu no jornalismo brasileiro, chamado narrativa antiestatal. Você imagina um Milor Fernandes, né, um gênio do humor, um dramaturgo, tradutor, chargista, cronista, escritor, e uma pessoa que tinha, né, assim, um grande intelectual brasileiro que tinha na sua independência o grande marco e que sempre exercia essa independência intelectual, fazendo o contraste, fazendo a crítica ao poder, aos poderosos, porque qual é o problema do poder? É o abuso.
né? Você tem um instrumento, você tem meios de governo, né? Meios de direção de uma sociedade. Se você abusa, você vira um autoritário. E eu fico pensando no Milor Fernandes, o que ele diria se ele ouvisse hoje jornais, repetindo que alguma coisa pode ser classificada e repudiada como narrativa anti-estatal, porque você está criticando o governo. Não pode mais criticar o governo, não pode mais fazer oposição. Então, eu acho, para concluir, eu acho assim que o problema do INSS, o problema da gestão, o problema dos juros, né, o problema dessas tentações de controle, tudo isso nos mostra um cenário muito artificial. Eu não vejo assim A gente já viu até momentos terríveis da história em que a sociedade, por uma questão às vezes de uma ilusão, de uma mistificação, ela caminhar, né, majoritariamente achando que está evoluindo, né, como civilização, caminhando para regras que acabam sendo totalitárias. A gente já viu isso na história, mas eu não vejo isso no Brasil hoje. Posso estar enganado, mas eu não vejo uma maioria da sociedade querendo, né, um estado de coisas, de regras ultra rigorosas que fazem ali a fronteira com o totalitarismo. Então, o que eu vejo é uma casta, né, esses que estão repetindo esses princípios indefensáveis, fazendo uma capa protetora, tentando fazer uma capa protetora, né, de um projeto que continua, eu acho, né, a gente continua com essa questão, onde é que estão, né? Porque nós vimos, por exemplo, grandes economistas afiançando o voto nesse governo, nesse projeto, no Lula. E até induzindo uma parte da opinião pública a achar que seria um governo mesclado com forças testadas e aprovadas na gestão macroeconômica brasileira. Isso não. Aí alguns dizem, não, eles queriam cargos. Eu pessoalmente não acredito. Todos muito bem de vida, muito bem sucedidos, com passagem pelo governo, com passagem por bancos, iniciativa privada, com a vida resolvida, né? Poderiam estar aí demarcando, ajudando como reservas de conhecimento, ajudando a qualificar o debate, e o que eles fizeram foi apoiar um projeto que, ao que tudo indica, eles não acreditavam, porque eles conheciam essa velharia aí a que o Serrão estava se referindo, a degeneração de um modelo brisolista. Eles sabem bem disso, eles conhecem muito melhor do que nós esses problemas e o que isso é em termos de tragédia de gestão. Mas eles fizeram esse apoio, aí eles deram uma desaparecida, aí de vez em quando vem uma entrevista ali do Edmar Baixa, dizendo, não, o Lula está atrapalhando. Mas como assim o Lula está atrapalhando? Não foi o Lula que ele disse que era o caminho? Então, eu acho que tem, né, em alguns setores da sociedade, como eu sempre digo também na arte, né, nós vimos aí o Lula, né, na campanha do Oscar, o Lula foi quase que um protagonista. Foi ou não foi? A campanha do Oscar. Tudo quanto é entrevista do Walter Salles, falava do Lula. O Lula não está no filme, o Lula não foi... não fez parte da história do Rubens Paiva, mas tudo era o Lula, que o Lula voltou, salvou a democracia, felizmente. Então é isso, a gente vive aparentemente com um alto grau de mistificação, em que se tenta dizer, né, que é isso, esse projeto que está aí, ele combate a ditadura de 64, né? Ele combate o golpe militar, é como se não tem uma reencarnação do golpe militar, uma mistura estranha, assim, que aparentemente provê uma capa, né, de mistificação, porque atrás dessa capa é difícil, né, Rossana, a gente vê hoje uma representação legítima, né, que o povo tenha desejado,
sei se as pessoas se confundiram, né? Mas isso aí se sustenta, né? A sustentação disso hoje tem estado basicamente nisso, né? Não, isso aí é contra a ditadura de 64, isso aí é contra o fascismo que está nas redes, porque se não regular, se não transformar a crítica crítica à política pública em delito, a gente está perdido. É nessa base, né, que hoje em dia se faz a proteção a esse governo. Jorge Serrão. Faltou a gente falar de um assunto rapidamente aqui, Serrão, dos servidores da ABIN aí, que decidiram acionar a justiça para afastar o diretor-geral, o Luiz Fernando Correia, né? Depois que a Polícia Federal indiciou ele por obstrução das investigações lá sobre o uso indevido da ABIN paralela. Mas quer dizer, tudo isso está conectado até com o que o Fiuza trouxe, né? Porque todos esses temas ligados ao governo do PT, à gestão do Partido dos Trabalhadores, está tudo conectado, né, Serrão? A gente fala de fraude do INSS, a gente fala, você comentou brevemente do escândalo dos Correios, a gente fala agora dessa questão da ABIN, quer dizer, tudo isso aí nos mostra que a gestão do Partido dos Trabalhadores é bastante problemática. Pois é, e falar de inteligência no governo do PT é até sacanagem da nossa parte, mas tudo bem, vamos falar da outra inteligência, né? Que o que está pegando agora é que a Polícia Federal indiciou José Fernando de Moraes Chuí, que foi corregedor da ABIN, por supostamente tentar obstruir uma investigação dessa alegada ABIN paralela. O Chuí chefiou a assessoria de enfrentamento à desinformação do Tribunal Superior Eleitoral quando o ministro Alexandre de Moraes era o presidente. E agora, pelo inquérito da Polícia Federal, o Chuí teria atuado para desacreditar uma ex-corregedora da ABIN, Lidiane Souza dos Santos. E agora, supostamente, acredita-se que esse delegado apresentou um documento apócrifo com acusações contra a Lidiane. Esse Chuí acabou indiciado por 3 crimes: obstrução de investigação, prevaricação e coação. O problema é que ele foi indicado pelo atual presidente da ABIN, o Luiz Fernando Correia, que foi indicado pelo atual presidente Lula. E aí, essa história da ABIN está dando uma confusão danada. Mas vamos voltar no ponto fundamental. O Brasil tem um serviço de inteligência que funcione? Para que serve um serviço de inteligência? Para que serve o serviço de inteligência no Brasil? Né? Tem inteligência no governo do PT? Não. Aí eu já estou fazendo uma pergunta que é sacanagem, né? Aí é maldade total. Aí é para pedir, como o Guilherme Fiuza ainda agora citou, ó, vamos ler aqui, ó, Milor Fernandes. Isso aqui é sensacional, esse livro. Livro Vermelho do Pensamento de Milor Fernandes. Quem puder achar no sebo, lê isso aqui que você vai rir muito. É a maneira mais inteligente de ironizar a realidade brasileira. E como o Fiuza lembrou ainda agora, né? O Brasil está vivendo um momento tão esquisito que você tem jornalista corrupto. Que o jornalista que defende censura ou qualquer privação da liberdade, ele é corrupto. Porque o jornalismo depende da liberdade. Se você tem censura, a censura é a corrupção do jornalismo. Então, quem defende censura ou algo parecido é corrupto. Então, precisamos nos livrar dos corruptos no jornalismo brasileiro. Então, é muito legal a gente poder lembrar do Barão de Itararé, Aparício Torelli, lembrar do Milor Fernandes, grande humorista brasileiro do jornalismo, e também está aqui fazendo esse programa com um dos maiores humoristas contemporâneos do jornalismo brasileiro, que se chama Guilherme Fiuza. Fiuza é outra coisa. Esse cara, para mim, é um grande orgulho estar com ele nos programas em que eu tenho a honra de participar. Fiuza, quer responder esse elogio do Serrão aí? Eu passo para o Marcília também comentar um pouquinho. Claro, quero agradecer, porque o Serrão, ele mostrou, né, ele me deu a honra, né, de participar de um programa de humor que eu faço, chamado Outra Coisa, né, que a gente traz uma crítica irônica aí à realidade, mostra o ridículo, deixa o ridículo a nu, né, sem precisar fazer muito discurso. E o Serrão apareceu lá e fez um personagem, né, ele era um capanga, um jagunço, né, de um dos nossos comentaristas, e fazendo justamente, né,
esse papel da opressão que hoje em dia é velada, mas o Serrão encarnou, né, um personagem assim prepotente, dos piores momentos, né, de obscurantismo, de autoritarismo, mas que caiu muito bem, a audiência entendeu muito bem o que ele estava querendo dizer. Obrigado, Serrão. Agora, Marcília, deixa eu te perguntar justamente sobre esse assunto aí que o Fiuza escreve na coluna dele, porque essa questão também da taxa básica de juros é um calo no sapato do governo, não é dessa gestão, né? A gente sempre tem essa discussão entre o Banco Central e o governo aí, especialmente do governo petista, quer dizer, que é algo que também afeta todos os dias diretamente a vida de todos os brasileiros. É isso, né, Rosana? Eu acho que a pergunta que o Fiuza faz, e que aqui reproduziu, e que eu acho que a espinha dorsal de tudo isso é quando foi que nós autorizamos a que esse estado de coisas ocorresse conosco, né? Em que momento nós outorgamos esse direito ao Estado, não apenas ao governo, ou a este governo, mas ao Estado de forma geral, para interferir dessa maneira na nossa vida e para nos fazer reféns das suas políticas que não representam o interesse coletivo, que não representam o interesse constitucional, que não falam em nome de nada. Veja, a gente fala muito do STF, né? Mas não é apenas o STF que age de acordo com a sua própria cabeça, a revelia do que diz a Constituição. São os poderes todos. Né? São os poderes todos. Então, se você for buscar em qualquer gaveta que você abra, de qualquer medida, de qualquer poder, isso vai estar presente. Tanto que, enfim, a gente tem, isso é o zero e vezero, né? No Executivo, as medidas provisórias que passam por cima de tudo, no Congresso, esses aumentos de salários que não tem nada a ver com as pautas do dia, tudo na emergência, na calada da noite, né? Esses penduricalhos do STF que vão passando por cima da Constituição, do teto constitucional, essas medidas como o Fiuza alerta de cunho econômico tributário. Quer dizer, a gente precisa, essa é uma pergunta filosófica essencial, quem deu essa bola, né? Quem permitiu que essa bola fosse tocada dessa forma pelo poder? Eu acho que se a gente não recuperar, acho que o que me interessou, especialmente nesse questionamento do Fiuza, que é um questionamento que eu faço muito do lado aqui do direito, que é de recuperar o nascedouro, né? Recuperar a norma fundamental, porque se a gente entra só na fumaça do debate, a gente se perde enevoados pela neblina que a eles interessa nos fazer cegos. Então a gente precisa recuperar realmente essa discussão e esses debates todos. E eu queria só pegar um gancho antes de devolver a bola e cumprimentar o Fiuza pela sua fala. Vocês estavam falando em humor, em comédia, e que é perigoso fazer piada, e agora eu acabei de ver um tweet do ministro Gilmar Mendes parabenizando o Lewandowski por um título que ele recebeu, né? E dizendo que o Lewandowski é exemplo de dedicação e excelência e está há 4 décadas formando novos juristas com coragem, empenho e rara disposição de ouvir e aprender com o outro. Então, eu diria que o ministro Gilmar Mendes tome cuidado, porque hoje em dia fazer humor nas redes sociais, sobretudo, tem dado muita dor de cabeça a profissionais experientes. Eu acho que o ministro não deveria entrar nessa seara da comédia. Fiuza, e você acha o quê? Foi uma boa sacada isso aí, né? Essa piada não está muito boa, né? Uma piada meio cifrada, mas arriscada, né? Eu estou vendo, Rossana, assim, então o que a gente está conversando aqui, o que não há de orgânico, né? O poder emana do povo, não é isso que diz a Constituição? Então, essa emanação, a gente precisa revisitá-la, né?
E uma forma como ela acontece é quando as pessoas vão às ruas, né? Manifestação física, né? de desejo democrático, né? Mais visível. Isso ficou raro, isso acontece em geral, aconteceu nos últimos tempos para comemorar 7 de setembro contra liberdades tolhidas, né, para pedir processo eleitoral transparente. Mas os mandatários atuais, né, principalmente o governo, né, atual, ele não tem esse condão, né? A gente não tem visto isso acontecer. Mas tudo bem, vamos em frente. Então, voltamos a essa coisa que a gente não sabe se é artificial ou não. Por exemplo, a guerra no Oriente Médio, né? Inclusive, essa mesma jornalista citada pela Gazeta, né? Ela fez um comentário que ensejou um próprio pedido de desculpas dela. Eu acho que gafes, deslizes e até erros jornalísticos são desculpáveis, tem que ser desculpáveis, retratáveis, né? Agora, o que eu não acho que é desculpável é predisposição. Então, assim, essa situação de guerra eu acho muito esquisito, e eu não sei se foi isso, né, que levou ali aquele comentário infeliz, menosprezando vidas, né, e diminuindo a importância de mortes, porque existe um esforço danado para legitimar o Irã como o lado bom da história, só que isso é impossível. E aí o governo brasileiro, esse mesmo governo, né, que a gente está procurando o que há de orgânico nele, né, de onde vem essa força democrática, porque ele não é, dizem aí, né, a elite intelectual, uma parte dela, né, que esse governo ele é o salvador da democracia. Só que ele está fechado com o Irã, que é uma das tiranias mais obscuras da história, tanto da maneira como trata a sua população, suas minorias, os mais vulneráveis, como na forma como ele financia o terror. E a gente vai vendo, né, uma ginástica intelectual e eu diria moral também, para, né, tentar fazer palatável esse alinhamento brasileiro com o Irã, só que ele não é. E para você fazer isso, você precisa jogar fora ou fechar os olhos, fazer vista grossa para uma série de princípios humanitários. Então, aí a gente cai nesse ponto, né? Quer dizer, aí eu volto para o ponto em que o Marcília entregou. Então, tudo isso é uma piada de mau gosto, né? Isso é uma piada de mau gosto. Você tratar um governo que seria a providência democrática, né? Tratar o alinhamento dele com o Irã como uma frente democrática é uma piada de mau gosto, a ponto de você... Eu cheguei a ouvir uns eufemismos tipo Irã enviou mísseis. Você vê o ponto em que chegou esse papel triste, né? Dessa imprensa que já foi grande. Em vez de você dizer que ele disparou, não, é um disparo mais, né? Um disparo bonzinho, amigável, fofo, né? Vocês devem ter visto isso. Né? Irã envia mísseis. Então, se chegou nesse ponto, de fato, a gente está numa grande piada de mau gosto, numa mistificação num grau elevadíssimo, que de passagem minimiza também a carnificina de 7 de outubro de 2023. Para o meu gosto, minimiza, porque aquilo ali foi o grande outdoor de sadismo, de desumanidade, de crueldade deliberada contra inocentes, filmada e propagandeada pelo mundo. Isso é o Hamas. E isso é claro que é um dos grandes detonadores do conflito atual no Oriente Médio. E isso
para, né, o que eu acho que deveria ter de presença, de referência no noticiário, é muito pouco. Fica quase esquecido, né? Então, um grupo sanguinário, cruel, financiado pelo Irã, e esse triste marco histórico também desaparece aí nessas acrobacias para tornar palatável uma ideia cada vez mais artificial e estapafúrdia de que nesse eixo aí estaria a defesa da democracia contra a política estadunidense, né, que eles falam, o Trump malvado, Israel, etc., né? Então, eu não sei, talvez tenha ido longe demais a impostura. É isso, né? Quero agradecer a sua companhia, agradecer, Fiuza. Muito obrigada por mais uma quarta-feira estar aqui com a gente no Sem Rodeios. Muito obrigado, Rossana, Marcília, Serrão, a audiência. Até quarta que vem. André Marcília, muito obrigada. Obrigado, Rossana. Prazer estar aqui contigo, Serrão, Fiuza e toda a audiência. E até mais. Jorge Serrão, muito obrigada. Valeu, amanhã tem mais, daqui a pouco tem o grande Entre Linhas com a poderosíssima Mariana Braga. Hoje eu tô feliz, tá um frio danado, mas hoje estou aqui com a minha musa Rossana Bittencourt e hoje tive uma reunião longuíssima à distância com a minha outra musa Lígia Martoni. Então foi um dia divertido. Vamos lá. Bom, quero agradecer também a sua companhia e te deixar mais um recadinho, né? Para você assinar a Gazeta do Povo, você vai pagar só R$1,90 por mês durante 6 meses, se você acessar o QR Code que tem na tela ou o link que está na descrição do vídeo aqui no YouTube, é o gazetadopovo.com.br/oferta. Então faz aí sua assinatura que você não vai se arrepender. O Sem Rodeios volta ao vivo amanhã a partir da 1h30 da tarde, mas você já sabe, já coladinho aqui com a gente vem o Entre Linhas com a Mariana Braga. Tchau!